Olha, programa do Rubão, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado do líder do Partido dos Trabalhadores aqui na casa, que tem, para além dos assuntos regionais, também tem a pauta nacional e hoje o presidente Lula vai anunciar o Plano Safra, não é isso? Eu queria que você falasse em que aspecto vai ajudar o Estado do Ceará e contribuir também nesse campo da agricultura que só cresce no Estado. Rubão, muito importante essa pauta do Plano Safra, porque é uma pauta que envolve não só a agricultura, mas a pecuária. É uma proposta metodológica que ele teve nos últimos 6 anos um déficit muito grande, porque tinha o recurso, mas as estruturas não eram capazes de serem acessíveis. Por isso, hoje, o ministro Paulo Teixeira, o Rui Costa, o presidente Lula, vai apresentar para o país essa proposta de trabalho. Há algo em torno que, desta vez, o Plano Safra envolve diretamente a agricultura familiar e o agronegócio. Nós estamos falando em quase 300 milhões que vai ser destinado indiscriminadamente para a agricultura e para a pecuária, e nós falamos em bilhões para construir uma visão de empregabilidade, desenvolvimento e fortalecimento da agricultura, que terá, ao longo dos próximos meses, é um plano de 1 ano, fazer com que nós tenhamos o acesso a este crédito que vai financiar a safra de 2023-24, considerando que o país, o Nordeste vai pegar 24, 25, mas o Centro-Oeste e o Sudeste vai pegar lá no finalzinho, a partir de agosto, setembro, a safra ainda este ano. Outro aspecto importante é a rede e a capilaridade que o Plano Safra esse ano vai discutir. Nós vamos ter uma política de incentivo às agroindústrias, nós vamos ter uma ação direta focada e centralizada na pecuária de leite, nós vamos ter uma ação para a produção da pecuária de corte, e o que nós olhamos é a produção de grãos. Notadamente, os planos safra do agronegócio sempre foi para produzir as commodities. Desse ano, não. Inclusive, no debate com o consórcio dos governadores do Nordeste, nós vamos estar estabelecendo uma política que vai ter o crédito, a assistência técnica e a comercialização. São fatores decisivos para agregar valor, desenvolver e ampliar a condição de vida e de renda da produção da agricultura familiar. Quando nós falamos do Plano Safra, nós falamos de uma capacidade de subvenção que o governo vai dar para fortalecer o pequeno e o médio. Só no Ceará, os números são extraordinários. Nós somos 350 mil agricultores. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário, embora tenha toda uma política focada e voltada para a agricultura familiar, mas nós temos outros segmentos que estão estruturados e organizados enquanto médio e grande. Só que falar do Ceará médio e grande é comparar ao sul, ao sudeste, ao centro-oeste como um pequeno, porque enquanto o volume no Ceará de um pequeno e de um grande não é tão grande, enquanto comparativamente as cooperativas estruturadas e organizadas nesses outros rincões do nosso país. Portanto, esse lançamento, eu estou com o coração partido, porque gostaria muito de estar ao lado do presidente Lula. Foi uma pauta que nós tivemos enquanto secretário do Desenvolvimento Agrário, presidente da Câmara Temática do Consórcio dos Governadores do Nordeste, mas, lamentavelmente, a missão e a função de estar aqui no Ceará nos impede de estar lá. Vamos acompanhar pelas redes sociais e dizer que a partir do dia 30, do dia 1º de julho, nós já vamos ter as estruturas bancárias recebendo as propostas, os contratos e, principalmente, o financiamento da safra 2024. Deputado, você mesmo citou agora que foi responsável pela pasta aqui no estado do Ceará, e há poucos dias atrás nós tivemos a PEC Nordeste, que mostrou uma estrutura gigantesca no sentido de exposição e também de mostrar aquilo que é uma realidade da agricultura do estado do Ceará. Então esse plano ainda acopla ainda mais, sobretudo, aquela estrutura que foi apresentada no ano de 2023? Perfeito. A FAEC trouxe para dentro da PEC Nordeste uma estrutura profissionalizada de mais de 21 cadeias produtivas. E são essas cadeias produtivas que nós vamos estar olhando, financiando e organizando, porque essas cadeias produtivas irão agregar valor, sobretudo,
a setores que não está historicamente colocado como estratégico. A aquicultura é uma delas. Nós falamos de um segmento que cresceu e cresceu muito, cresceu exponencialmente falando. E os exemplos que nós assistimos dentro da PEC Nordeste pôde nos dar a dimensão da vocação e das competências e a capilaridade do que é a nossa agricultura, seja ela do pequeno, do médio e do grande, porque nós temos produtores, nós temos aqueles homens e aquelas mulheres que estão empreendendo, que estão dando uma visão econômica para garantir um padrão de uso da ciência, da inovação e da tecnologia. Para finalizar, a estrutura hoje que o Estado do Ceará apresenta já é consideravelmente grande, no sentido, se a gente olhar para trás. E olhando à frente, isso aqui nos próximos 5, 10 anos, a gente consegue pelo menos ali se aproximar ao eixo centro-oeste, sul-sudeste? Este é o nosso desafio. Mas do ponto de vista econômico, tanto faz o empresário como o pequeno produtor, ele precisa ter a previsibilidade e a estabilidade para saber como vai fazer para investir. E com a estabilidade, com a redução do que nós esperamos do juro, com o incentivo, com a política de crédito, eu não tenho dúvida que a dinâmica vai ser crescer, a chegar num padrão de incentivo que hoje o centro-oeste e o sudeste desse país têm junto com o sul. Agora, o que precisa é termos cooperativa de crédito, é ampliar a capacidade de organização e romper com o ciclo de que a agricultura nesse estado não é uma política de assistência social, é uma política econômica que precisa profissionalizar para dar dinâmica aos empreendedores. Ficando no PT, mudando de pauta, o ministro da Educação, Camilo Santana, o cearense Camilo Santana, participou com os ministros da Educação do G20 de alguns momentos, palestras, e eu queria que você falasse sobre esse momento. Eu fiquei assim com o coração cheio de alegria ver um cearense, um cabeça chata, que foi o melhor governador, que vai ser o melhor ministro da Educação, chegar no G20, falar com autoridade, com conhecimento e perceber os grandes líderes, olhar a palestra do ministro Camilo Santana com entusiasmo. E o que o Camilo está dizendo nada mais é do que tornar prático o que se fez aqui na educação, construindo conhecimento, ampliando a capacidade da estrutura da educação, que envolve a estrutura física das salas, que envolve uma carreira de Estado para os profissionais que estão na educação, mas principalmente com uma visão pedagógica e metodológica que faz com que os nossos filhos estejam bem protegidos dentro da escola, inclusive disputando os maiores e melhores concursos. Afinal, das 100 melhores escolas de ensino médio e ensino integral, 89 são do Ceará. As melhores notas estão dentro dessas escolas. É o caminho, é a percepção e principalmente a responsabilidade de quem fez dar continuidade ao bom governo do que foi o governo do Cid, o Camilo e a Isolda. A educação, sem sombra de dúvida, quando se fala dela pelo Camilo, se torna uma coisa simples e fácil de ser praticada. Obrigado, deputado. Tá, e você continua aqui do nosso programa. Fica aqui para você finalizar comigo. Acesse o nosso site, programadorubão.com.br, e nas nossas redes sociais também você acompanha no @programa do Rubão. Ei, Psyu! É o Rubão, o deputado de Assis Diniz. Vem cá, Psyu!